O que é a oração? Você sabe? Oração é uma petição devotada a Deus ou algum objeto. Oração é uma comunhão espiritual com Deus ou com algum objeto de adoração. É o ato ou a prática de orar a Deus ou a um objeto de adoração. Interessante, não é? Quando você fala a palavra oração, o que te vem à mente? Quem sabe um pastor, um sacerdote, um padre rezando, orando, ou a imagem de uma vovozinha ajoelhada na beira da cama, ou de uma criança com um cachorrinho ajoelhado na beira de uma cadeira. Qual é a sua imagem de oração? Quando falamos em oração, o que você pensa, o que você lembra? A oração, quer seja na igreja ou por um grupo de mulheres todas dadas à mão, né, para orar por alguma coisa, a oração, ela deve fazer parte da nossa vida. Nós precisamos fazer da oração mais do que uma atitude de um ritual, fazer parte de um ritual do amanhecer, de ser agradecido a Deus ou de pedir a Deus algum favor para aquele dia, né? Como anda a sua vida de oração? Você tem tido uma vida de oração? Você ora a quem? Ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Tomara que seja Ele. Em Mateus, Jesus diz: quando vocês orarem, vocês devem dizer: Pai nosso que estás nos céus. Ele estava dando um modelo de oração, não para que a gente ficasse repetindo. Tem um texto que diz: não useis de vãs repetições. E também quando Jesus nos ensina em Mateus, ele diz no final: em nome de Jesus, amém. Então toda oração você deve fazer em nome de Jesus, porque nós não temos merecimentos, não é em nosso favor, mas é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você não entenda muito sobre oração, e eu estou falando exatamente para você que tem dúvidas. Será que Deus está me ouvindo? Será que... Primeira coisa que você precisa é conhecer a Deus de verdade. Ele te ama, Ele tem planos para você, tem planos de bem e não de mal. O Senhor nos criou e Ele nos criou para a intimidade com Ele, para estar com Ele. Então é muito bom quando nós podemos ter esse entendimento, comunicar nossos desejos a nosso Deus, nosso Pai que nos criou, ouvir Deus falar ao nosso coração, ao nosso espírito, né? Expressar as nossas necessidades a Deus. Como é bom quando a gente está aflito, quando a gente está angustiado e você entra para o seu quarto, como diz a Bíblia, ou até mesmo no lugar que você está. Às vezes você está na fila de um banco, ou então você está na cadeira de espera de um consultório, e você levar seus pensamentos a Deus. Deus conhece, Deus ouve os nossos pensamentos, expressar nossa necessidade a Deus daquilo que Ele pode nos ajudar, né? Observar também que Deus nos criou, então nós devemos ter atitudes de gratidão e de louvor. Sentar com Deus em nossa dor e pedir a Ele que nos conforte. Como é importante a gente colocar diante de Deus a nossa aflição, a nossa dor. É comprovado pelos psicólogos e pelos estudiosos da mente que quando você conta para alguém, para um psicólogo, para um psicanalista, para um amigo ou para Deus em oração, você se alivia. E a Bíblia diz que Ele nos ouve e Ele nos responde, trazendo paz ao nosso coração. Então, sentar com Deus e pedir a Ele que alivie a nossa dor em momentos de angústia é confortante.
expressar a nossa gratidão e agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem nos feito. Oração é uma conversa contínua, não quer dizer que você precise se ajoelhar ou uma postura, você precisa conversar. Conversar com Deus é orar, falar com Deus como você fala com seu pai ou com o seu marido, com o seu filho ou com um amigo muito próximo, muito chegado. Uma conversa contínua. Você ora no seu quarto, depois você ora na cozinha, você ora na condução, você ora dentro do carro, você ora durante o dia. Nós não precisamos ser religiosos e, oh Deus, me ouve, Senhor. Isso é religiosidade. Oração é mais que isso, é uma intimidade com o nosso Deus. A nossa vida de oração deve ser menos do que aquela imagem do quadro, sabe? Que nós falamos antes. Ser menos que aquilo e mais uma conversa com o nosso Deus. Qual é a sua lembrança mais antiga de oração? Escreva no seu caderno. Quando você foi surpreendido por Deus de alguma palavra, se lembre disso, né? Anote a revelação que Deus te deu. Quando você abriu a Bíblia pela última vez, abra a Bíblia, leia. E se você não tem entendimento, ore antes e peça a Deus que revele. E Deus sempre revela, sempre nos ajuda. E Ele abre o nosso entendimento. O Espírito Santo nos ensina, a palavra de Deus diz isso. Esse é o papel do Espírito Santo aqui na Terra, nos ensinar. Nos mostrar as verdades, nos trazer para aquilo que realmente importa, nos mostrar os erros e nos corrigir e nos levar a Deus. Esse é o papel do Espírito Santo, que você possa ter boas experiências com Deus, que você possa ter momentos muito íntimos com Deus e que você possa ser um só com o Espírito Santo. E quando você pensar, Deus está contigo e Ele te ouve.